O protestantismo é a segunda maior vertente do cristianismo, atrás apenas do catolicismo, mas sem dúvida é a mais variada, pois ao longo dos séculos de história desde a Reforma Protestante, diversas interpretações foram surgindo, dando origem a várias denominações com o mesmo centro no geral, mas práticas diferentes. No vídeo de hoje você entenderá as principais delas. Assista até o final. O pentecostalismo surgiu no começo do século XX, especialmente após o avivamento da Rua Azusa em 1906, marcado por experiências espirituais intensas. A base da fé pentecostal é a autoridade total da Bíblia, a salvação pela graça mediante a fé e a atuação atual do Espírito Santo com seus dons. Eles ensinam que o batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão e frequentemente é evidenciado por dons espirituais como línguas, profecia e cura. Os cultos costumam ser vibrantes, com oração coletiva, cânticos prolongados e espaço para manifestações espirituais espontâneas. Há forte ênfase em evangelismo, santidade pessoal e expectativa da volta de Cristo. Pentecostais não formam uma igreja única, mas uma família mundial de denominações, como a Assembleia de Deus, a Quadrangular e a Deus é Amor. O neopentecostalismo surgiu na segunda metade do século XX como uma vertente mais recente do pentecostalismo. Mantém a crença nos dons espirituais e na atuação sobrenatural de Deus, mas enfatiza temas como vitória espiritual, prosperidade, libertação de influências malignas e fé aplicada à vida cotidiana, sendo bem difundida por nomes como Kenneth Hagin e Benny Hinn, e no Brasil, principalmente por Edir Macedo, Valdomiro Santiago e R.R. Soares. Essas igrejas usam muito da mídia e têm práticas polêmicas, como a teologia da prosperidade, campanhas financeiras e de libertação, batalha espiritual exagerada, uso de objetos ungidos, unção do riso, práticas judaizantes, revelações fantásticas, confissão positiva, maldições hereditárias e muito mais coisas, tanto que alguns cristãos sérios e bíblicos as consideram como heréticas, seitas e falsas. Os batistas surgiram no século XVII na Inglaterra, defendendo liberdade religiosa, autonomia da igreja local e batismo apenas de crentes conscientes feitos por imersão. A Bíblia é considerada a única regra de fé e prática, e a salvação é entendida como resultado da graça de Deus. Os cultos são geralmente simples, centrados em pregação, oração e louvor. Dentro da tradição batista existem correntes. Os batistas reformados, que são os clássicos, seguem teologia calvinista, enfatizando soberania divina e predestinação e uma posição mais cessacionista sobre os dons espirituais, mas podem ser moderados. Os tradicionais mantêm posição intermediária, valorizando tanto a ação de Deus quanto a responsabilidade humana, sendo também mais cessacionistas quanto aos dons. Já os renovados mantêm doutrina batista clássica, mas aceitam práticas carismáticas e pentecostais, como dons espirituais e batismo no Espírito Santo. Apesar das diferenças internas, todos compartilham princípios básicos de fé, batismo e organização. Os presbiterianos pertencem à tradição reformada originada na Reforma Protestante do século XVI, influenciada pela teologia de João Calvino e organizada posteriormente na Escócia. Seu nome vem do sistema de governo eclesiástico baseado em presbíteros eleitos que administram a igreja em concílios. Eles defendem fortemente a soberania de Deus, a autoridade das Escrituras e a salvação pela graça. O culto costuma ser sóbrio e estruturado, com leitura bíblica, confissão de pecados, sermão expositivo e cânticos. Eles valorizam o estudo profundo e doutrina sistemática, frequentemente baseada em confissões históricas, como a Confissão de Westminster. Também há grande tradição educacional e missionária e se diferenciam principalmente por realizarem o batismo de crianças, não no mesmo sentido do catolicismo, mas como marca de pertencimento à aliança para os filhos dos crentes e compromisso dos pais de criar o filho na fé, sinal equivalente à circuncisão no Antigo Testamento. O metodismo nasceu no século XVIII dentro do anglicanismo através do ministério de John Wesley, que organizava grupos de discipulado com disciplina espiritual rigorosa. O nome metodista surgiu justamente por causa desse método de vida cristã, com a teologia que enfatiza santificação progressiva, vida devocional ativa, responsabilidade moral e ação social. Eles ensinam que a graça de Deus atua continuamente na vida humana e que o cristão deve cooperar com ela em crescimento espiritual.
Historicamente, o metodismo esteve ligado a movimentos sociais de educação e assistência aos pobres, e há diferentes ramos no mundo, mas todos compartilham essa ênfase em fé viva e transformação pessoal. Os luteranos surgiram no século XVI a partir da reforma iniciada por Martinho Lutero na Alemanha. Sua teologia se baseia nos princípios somente a fé, somente a graça e somente a Escritura. Eles ensinam que o ser humano é salvo unicamente pela obra de Cristo, não por méritos próprios, e, diferente de muitas igrejas protestantes, mantém liturgia estruturada, vestes pastorais e calendário cristão histórico. Eles celebram duas ordenanças principais: batismo por aspersão e ceia do Senhor, crendo que Cristo está fisicamente presente nela, ambos entendidos como meios de graça. O culto luterano costuma ser reverente, com leituras bíblicas, confissão, sermão e hinos congregacionais, muitos escritos pelo próprio Lutero. A tradição valoriza teologia sistemática, catecismo e ensino doutrinário sólido, mantendo continuidade histórica com a Igreja Antiga e a Reforma. O anglicanismo surgiu no século XVI durante a Reforma Inglesa por uma discordância do rei Henrique VIII com a Igreja Católica. Diferente de outras tradições protestantes, manteve estrutura episcopal com bispos e preservou muitos elementos litúrgicos históricos. Sua teologia combina aspectos reformados e tradição cristã antiga, buscando equilíbrio entre escritura, tradição e razão. O culto anglicano é conhecido por sua beleza, uso de orações fixas, leituras responsivas e celebração frequente da comunhão. A tradição valoriza profundamente os credos históricos e a continuidade apostólica. Há grande diversidade interna. Algumas igrejas são mais litúrgicas e tradicionais, outras mais simples e evangélicas. Apesar dessa variedade, todas compartilham a mesma herança histórica e identidade teológica básica dentro da tradição anglicana mundial. Os adventistas surgiram no século XIX nos Estados Unidos a partir do movimento Millerita, que anunciava a volta de Cristo para 1844. Quando a previsão falhou, líderes reinterpretaram o evento, dizendo que Jesus teria iniciado naquele ano um juízo celestial invisível, doutrina que se tornou central e é questionada por muitos teólogos cristãos por não ter sido ensinada antes na história da Igreja. Outro elemento fundamental é a influência dos escritos de Ellen White, consideradas por eles portadora de dom profético, que inclusive teria tido mais visões até que o apóstolo João, e embora afirmem que a Bíblia é a única autoridade final, seus textos exercem peso doutrinário significativo, considerados também inspirados por Deus. Na prática, adventistas guardam o sábado como dia sagrado, e alguns deles dizem que isso é necessário para a salvação. Enfatizam saúde, disciplina moral e forte expectativa escatológica, mas suas práticas exclusivistas e a influência de profecias modernas, doutrinas fora da Bíblia e a influência de Ellen White fazem muitos considerá-los uma seita. A Congregação Cristã no Brasil, ou CCB, foi fundada no início do século XX e se caracteriza por estrutura simples. Não há clero formal profissional. Líderes surgem internamente e exercem funções espirituais sem formação teológica obrigatória. Os cultos são marcados por silêncio reverente, cânticos tradicionais com orquestra e participação espontânea de membros que sentem direção para falar. Há forte ênfase em modéstia, disciplina espiritual e separação de costumes considerados mundanos. Eles dão alto valor a revelações divinas, têm resistência a outras igrejas, considerando-se como a verdadeira, inclusive rebatizando aqueles que vêm de outras congregações. A lei de que as mulheres devem usar um véu branco na cabeça durante o culto ou orações. Por essas práticas exclusivistas, legalismos e outras coisas, muitos os consideram também como uma seita. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado. Que o Senhor te abençoe. E tchau!